Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhorio, menino não reconhecerás. Cadê minhas bonafontes? Nossa! Eita, acho que eu machuquei minha mão. Mas deve estar ela já já. Nossa, nem formou casquinha ainda. Acho que melhor eu ir no postinho e dar uma olhada nisso. Boa tarde. Eu queria passar numa consulta, por favor. Ai, minhas costas. Foi um sacrifício chegar aqui. Meus gatinhos ficam fugindo, eu tive que ficar correndo atrás deles. Gertrudes, o que aconteceu? Ai, sabe o que é? Eu tô com essa coisinha aqui, eu acho que eu machuquei. Dá uma olhadinha? E faz tempo que tá assim e não cicatriza. Certo. Aí eu achei melhor vir aqui. Tá certo, dona Gertrudes. É só tomar um antibiótico. Só isso? Só isso, não tem erro. Oi, doutor, vai ter essa palestra aqui dessa doença? Não sei se o senhor se interessa, mas tá aí, tá? Oi, Bartolomeu. E aí? Bartolomeu, o que é isso no seu nariz? Meu, você fica saindo de casa, é por isso que acontecem essas coisas com você. Ah, e esse machucado também. O médico passou um remédio que nem cicatriza. Acho que se não melhorar eu vou no postinho ver o que é. Olá, senhores! Sejam todos bem-vindos ao primeiro encontro para a capacitação de médicos, veterinários e laboratoristas para a estruturação da rede de atendimento, vigilância e controle da esporotricose no estado do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos aqui então para falar da esporotricose. Na nossa cidade a gente está observando que está acontecendo um surto. E além disso, muitos doentes eles têm retratado diversos atendimentos médicos prévios sem a elucidação diagnóstica. Então eles fazem uso de diversos medicamentos, né, como antibióticos, então não tem a resolução de nada essas lesões. Como microbiologista, então eu vou falar um pouco sobre o causador dessa doença, né, dando enfoque também aos diagnósticos. O fungo, ele é do gênero Sporotrix, que durante muitos anos foi considerado somente uma espécie patogênica, que é o Sporotrix schenck. Só que hoje a gente sabe que, a partir de análise dos parâmetros genéticos do fungo, que essa espécie ela alberga 3 outras, que é o brasiliensis, globosa e mexicana. Aqui no nosso estado foi feito um estudo com 246 culturas isoladas e como resultado a gente classificou 230 delas como Sporotrix brasiliensis, 15 como schenck e uma como globosa. Mas a distinção entre essas 3 espécies, ela depende de parâmetros filogenéticos do fungo. Então é por isso que a gente vai tratar só do Sporotrix schenck, que ela vai albergar todas as outras, né? Então esse fungo, ele é pertencente à divisão Ascomycota e ele é um bictário da natureza. Além disso, ele é dimórfico, podendo estar tanto na forma M, que é a micelial, tanto na forma Y, que é a leveduriforme. O que determina a sua forma é a temperatura. Então, a 25 graus Celsius, a gente observa a forma micelial, né, a colônia micelial, e a 37, a forma leveduriforme. Para o diagnóstico, é possível fazer um esfregaço da secreção com posterior coloração de Gram ou de Enza. Para o cultivo, a gente pode usar Agas saburro, adicionado de cloramfenicol e cicloheximida. Na temperatura ambiente, a colônia tem que ter aspecto acinzentada. No microscópio, o que a gente vai ver? A gente vai ver presença de hifas septadas com conídeos piriformes agrupados, que lembram pétalas de flor. E aí, por isso que a gente fala que é uma micélio margarida. A 37 graus, o que a gente vai ver? Na colônia, primeiro, a gente vai ver que vai crescer uma colônia leveduriforme, esbranquiçada, úmida e de superfície lisa. E aí, além disso, existem outras formas de diagnóstico, que são testes sorológicos, como a imunodifusão dupla. Essa técnica, como que ela é feita? Ela é feita numa lâmina, que é numa lâmina, e aí a gente usa uma placa com agar furado com vários pocinhos. Nos pocinhos, a gente coloca na parte periférica, nos pocinhos periféricos, a gente põe o soro dos pacientes em diluição seriada e o controle. E no pocinho central, a gente coloca o antígeno. O resultado positivo vai ser observado uma linha de precipitação nesse agar. Além disso, a gente tem o ensaio imunoenzimático, que é o ELISA. Existem algumas técnicas indiretas de ELISA que pesquisam imunoglobulinas do tipo G. Uma delas utiliza o extrato bruto do cultivo da forma leveduriforme.
A outra faz o uso do antígeno purificado da parede celular da forma leveduriforme e ainda tem uma outra que usa extrato bruto do cultivo da forma filamentosa do fungo. Nós pesquisamos a hipersensibilidade pela inoculação de esporotriquina. Numa reação positiva, nota-se a formação de eritema, edema, pápula. No entanto, estes testes imunológicos servem para definir as regiões endêmicas da doença e não para traçar o diagnóstico em si, uma vez que a reação positiva só nos indica que o paciente teve contato com o fungo. O surto de esporotricose está acometendo principalmente mulheres de 40 e 60 anos e gatos. Aliás, não só os gatos, temos também os cães e os equinos. Mas hoje daremos enfoque aos gatos, pois eles são os mais afetados atualmente. Os felinos servem como forma de transmissão para os humanos. Isso se deve ao seu comportamento. E ao arranhar algum objeto contaminado com os esporos do fungo, pode haver uma autoinoculação do agente por meio de farpas de madeira, por exemplo, que adentram ao tecido. Posteriormente, ao serem manipulados por seus donos, pode haver contaminação por meio de arranhadura. Isso é importante na anamnese. Os senhores devem perguntar se os pacientes têm gatos e se eles apresentam qualquer lesão cutânea, porque os fungos nesses animais podem ficar confinados ao local de inoculação, tendo como consequência o esporotricoma. Na esporotricose cutânea, os pacientes vão apresentar uma lesão bem localizada, com pápulas que postulam e ulceram. A esporotricose linfocutânea é caracterizada pela presença de nódulos flutuantes. Seu aparecimento segue o caminho de um vaso linfático. Nesse caso, há comprometimento subcutâneo e dos gânglios linfáticos. O paciente pode relatar que a lesão está andando. Quando ocorre disseminação hematogênica, nós estamos tratando de esporotricose invasiva, que pode ser adquirida por inoculação, inalação ou ingestão de esporos do fungo. Quando o paciente é imunocomprometido, pode haver esporotricose disseminada. Nessa forma, inicialmente a pessoa apresenta lesões subcutâneas amolecidas, mas após semanas essas lesões ulceram. Como tratamento dessa micose, a droga de eleição é o itraconazol, mas também pode ser usado o iodeto de potássio via oral e em doses crescentes. Antigamente, a esporotricose era conhecida como a doença do jardineiro por acometer um número maior de pessoas que trabalhavam com o cultivo de plantas, mas hoje não é mais isso que acontece. Nós temos visto um aumento do número de gatos que saem nas ruas, o que alterou a maneira de transmissão e até mesmo a sua epidemiologia. Atualmente, ela tem uma maior relação com a população de felinos do Rio de Janeiro. As pessoas ainda têm recolhido esses animais que ficam circulando por terrenos baldios sem ao menos investigar se eles estão doentes ou sadios. O gato portador do fungo pode transmiti-lo às pessoas durante o seu manejo, mas também podem ainda o transmitir a outros animais, uma vez que na superfície das lesões ulceradas existem inúmeras células leveduriformes, que podem ser passadas por meio do contato direto. Esses animais podem apresentar apenas um esporotricoma, mas neles é comum o acometimento sistêmico, levando às formas graves de difícil tratamento e evolução para o óbito. Os senhores devem orientar seus pacientes a levarem os seus bichinhos a um veterinário, porque muitas vezes o que acontece é a pessoa abandona, infelizmente. E isso vai favorecer a transmissão a outros gatos. Ou também, ainda pode acontecer quando esses bichinhos morrem, a contribuição para o aumento da população fúngica, porque esses animais mortos são frequentemente jogados nas latas de lixo, e se eles apenas fossem cremados, ajudaria na interrupção do surto. Como é que eu posso diferenciar ela de outras doenças, por exemplo, a criptococose, que também é relacionada ao gato? Para começar, ambas as doenças são doenças que afetam os felinos, né? Só que a diferença nessa situação é que na esporotricose, o gato é um potente transmissor da doença, enquanto que na criptococose ele é o afetado, na verdade, né? Não é o principal transmissor, não transmite. Na criptococose, principalmente, a gente inala os esporos. Então, é a principal forma de contágio, que no caso são os esporos do fungo Cryptococcus neoformans. Agora, isso apenas quanto aos gatos, mas temos que lembrar que a criptococose é uma micose sistêmica e atinge, na maioria dos casos, pessoas imunossuprimidas, pois se trata de um fungo oportunista, o que não acontece na esporotricose, porque na esporotricose é uma micose subcutânea, geralmente, podendo atingir tanto as pessoas quanto saudáveis, né, ou também imunossuprimidas, entendeu? E temos também as diferenças clínicas, como dito anteriormente. A esporotricose, entre as suas formas clínicas, causa, em sua forma mais leve, lesões papulares fixas e escurecidas. A criptococose também apresenta formas clínicas diferentes, que podem ocorrer isolada ou juntamente. Nos felinos, é importante ressaltar que a criptococose promove a formação de massas firmes no tecido subcutâneo, principalmente na região nasal. Já a esporotricose, como dito anteriormente,
Dependendo da condição imune do paciente, a lesão inicial pode permanecer localizada no ponto de inoculação e até evoluir espontaneamente ou evoluir para formas mais graves. Mas quando falamos de doenças fúngicas, temos que ter o diagnóstico diferencial. Então a gente tem que utilizar o padrão ouro para o diagnóstico, que é o meio de cultura micológico. Veja bem, o diagnóstico clínico nos felinos pode ser feito também por um exame micológico diretamente da lesão do felino. E aí que tem um problema, porque as células que se apresentarão no microscópio não representam uma característica patognomônica. Por quê? Porque elas estavam a 37 graus, que é a temperatura corpórea. Nessa temperatura, o Sporotrix se manifesta na forma leveduriforme, podendo ser confundido com células de Candida glabrata ou de Histoplasma capsulatum, por conta da semelhança celular. Nossa, Dona Gertrudes de novo. Bom. Dona Gertrudes, próxima. Oi, doutor. Oi, Dona Gertrudes, tudo bem? Licença. Dona Gertrudes, a senhora ainda tá Voltei. com machucadinho? Sim, não cicatriz, assim, machucadinho. Dona Gertrudes, a senhora tem gato? Ah, eu tenho 11. E algum deles arranhou a senhora recentemente? Alguma coisa assim? Teve algum machucadinho? O Bartolomeu, ele me arranhou esses dias. Assim, Dona Gertrudes, eu vou colher um pouquinho do material da lesão da senhora e mandar para análise. Eu tô suspeitando que pode ser um fungo que tá causando essa lesão. Assim, eu vou pedir para eles fazerem a cultura. Não adianta eu pedir com urgência, porque não dá para fazer cultura de fungo com urgência. Demora cerca de 3 semanas. Aí depois de 3 semanas eu peço para a senhora retornar. Outra coisa, a senhora tem que ver seus gatos, porque é provável que ele esteja doente. O senhor tem alguma novidade pra mim? Tenho sim, Dona Gertrudes. Após analisar, eu e uma doutora pesquisadora, os exames que a gente fez da senhora, a gente concluiu que é esporotricose mesmo. Nós gatos já nascemos pobres, porém já nascemos livres. Senhor, senhora, senhoria. Miau.